Olá! O neurocientista francês Michel Demerger diz que livros são o melhor antídoto contra o empobrecimento da linguagem, dificuldade de concentração e outros problemas causados pela overdose de telas. Mas pais e professores sabem que estimular a leitura nos pequenos é um desafio e tanto. Pensando nisso, a Comissão de Educação da Câmara realizou audiência pública para discutir como fomentar o Plano Nacional do Livro e Leitura. E o Palavra Aberta vai conversar sobre essa questão com a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, que, bibliotecária de formação, é também a relatora do projeto sobre o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares. Deputada, a senhora que foi a idealizadora dessa audiência pública sobre o plano, o que é o Plano Nacional do Livro e da Leitura? Olha, primeiro é um prazer estar com vocês aqui no Palavra Aberta, Vânia. E o Plano Nacional do Livro, da Leitura e da Escrita é uma das primeiras, não a primeira, mas uma das políticas públicas pensadas com o sentido de reverter a dívida histórica que o Estado brasileiro tem com o povo no acesso à informação, na busca para descentralizar, fomentar o acesso ao livro e à leitura, aproximar o livro do leitor, o leitor do livro, valorizar simbolicamente o livro e fomentar a leitura em todos os suportes, né? Porque a leitura pode se dar em vários suportes, mas é objeto também desse plano. É uma política pública recente, foi votada em 2018, né, a Lei 13.698 de 2018, e tinha como objeto, nos 6 meses subsequente da aprovação da lei, a construção da sua regulamentação e a instituição de metas, ações, etc. Só que nós vivemos, em 2019, o governo Bolsonaro, que era inimigo do livro, da leitura e da escrita, que tentou censurar, né, vários objetos e que desmontou. Na prática, não deu sequência a essa política pública. Nós, na época, fizemos à frente, eu sou a primeira bibliotecária eleita para o Congresso Nacional e fiz aqui na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar do Livro, da Leitura e da Escrita, com 200 assinaturas de parlamentares, para fomentar esses debates e essas lutas, sobretudo junto com os atores sociais do livro e da leitura, ou seja, fazer mobilização. Então nós enfrentamos e tentamos, mas naquele momento a gente estava lutando para não taxar os livros, ou seja, para não dificultar ainda mais esse acesso ao livro e à leitura, lutando contra a censura, etc. Agora, a gente precisa batalhar para tirar essa política do papel, né? O primeiro passo é a regulamentação, que deve acontecer ainda em maio, mas é fundamental que ela aconteça o quanto antes, para o plano funcionar com metas e ações. E para isso é preciso ouvir todos os setores, é preciso ter muita democracia, diversidade, participação e, ao mesmo tempo, é preciso garantir recursos públicos, né? A gente não pode aceitar uma lógica que falta sempre recursos públicos para o livro, para a leitura e nunca se reverte a desigualdade informacional que o nosso povo infelizmente sofre diante da falta de acesso, né? Sabe que o Brasil viveu 4 anos com uma imprensa, publicação de coisas na prática, 400 anos, proibida, né? Na época de Império, Colônia, depois na República Velha, só quem era alfabetizado era, em geral, as classes médias e altas. Depois nós vivemos Estado Novo, vivemos ditadura civil-militar. A nossa história de liberdades democráticas é pequena e, por outro lado, as políticas educacionais e do livro datam do final da década de 90 e início dos anos 2000. É muito recente, mas não mas elas precisam ser tiradas do papel urgentemente. Urgentemente. 52% da população se considera leitora. A gente está falando de um universo de 100 milhões de pessoas que não se considera leitora. A pessoa não se considera, conforme Retratos da Leitura do Brasil, de 2019, que será atualizado esse ano. Deve ser publicada uma nova pesquisa. Agora, os pais, professores, se queixam muito do desinteresse dos jovens hoje pelo livro. Mesmo no suporte digital, o desinteresse de ler... o livro é um raciocínio longo, né, que demora dias, a gente vai acompanhando as coisas e as pessoas, os jovens estão muito imediatistas, né? Tem os 30 segundos do TikTok, parece que definem o universo. Como é que a senhora vê esse problema? Como fazer aproximar essa juventude dessa leitura? Eu acho que, por exemplo, o que as pesquisas mostram é que a gente perde esse leitor, entre aspas, o perde, mas que tem grande chance justamente quando sai da escola e do ensino médio, porque a leitura ela pode se dar de várias formas. Uma coisa que está bombando, olha o termo bem jovem, mas que está indo super bem no TikTok são os e-bookers, jovens que comentam livros lá nos seus 30 segundos e estimulam outros para a leitura. Então, o problema é a gente formar essa mediação de leitores. Primeiro que a família tem um papel fundamental, pais e mães e tias, né? Eu sou tia, sempre contei
contei história para minhas sobrinhas, nessa coisa, ler e mostrar que leitura é parte do cotidiano familiar também estimula filhos. Os professores e professoras são fundamentais na mediação de leitura e a gente precisa ter acervos atrativos e políticas de formação para esses professores, de fomento à leitura para os professores. O Brasil paga mal seus professores. Embora a gente tenha o piso nacional do magistério, a gente sabe que boa parte das prefeituras não aplica, fica tentando desmontar a carreira, e aqueles que formam os nossos filhos, né, as crianças do nosso país, são muito mal remunerados. O livro ainda é caro comparado com o salário do povo, né? Porque não é que o livro seja caro, mas é que o povo ganha mal no Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo. Então, essa desigualdade social se reverte em desigualdade informacional. E eu posso, né, quando a gente pensa em acervos atrativos, primeiro a biblioteca tem que estar aberta, Vânia. Metade das nossas escolas, metade, seja privada, municipal, estadual, aí vai variando os percentuais, mas é muito. Metade das escolas não tem biblioteca, não pode uma escola não ter biblioteca. E as que tem biblioteca fechada por falta de profissional, não tem muitas vezes o bibliotecário, não tem muitas vezes o acervo qualificado. Claro que tem bibliotecas que fazem um trabalho incrível, mas hegemonicamente, né, pensando em termos como nação, então os desafios são grandes, né? Para que tem acervo nesses. Pois é, a senhora é relatora desse projeto que prevê uma biblioteca em cada escola. Eu ia perguntar sobre essa biblioteca. Em geral, a gente tem uma ideia de biblioteca, um lugar inacessível. Né? Um lugar que a gente vai chegar, você não pode falar, você não pode se mexer, você pega o livro e senta sem arrastar a cadeira. Quer dizer, essa biblioteca não atrai a criança, né? Quando se pensa na biblioteca da escola, que biblioteca tem que ser essa? Tem que ser uma biblioteca acessível, tem que ser uma biblioteca diversa, tem que ser uma biblioteca com a linguagem em vários suportes, tem que ser uma biblioteca que seja parte do processo de ensino-aprendizagem, tem que ser uma biblioteca que tenha contação de histórias, seja uma biblioteca que tenha ajuda, né, no contraturno para os estudantes que estão com dificuldade em português ou alguma outra matéria. Tem que ser uma escola, uma biblioteca viva na escola. E a biblioteca não é lugar de castigo. E também tudo isso é parte, né, dessa luta que a gente precisa fazer para não só mudar a cultura, mas mudar essa valorização simbólica do livro e da biblioteca na sociedade. Essa lei, que lá atrás era 12.244, previa a universalização das bibliotecas escolares até 2020. Nós vimos, bom, a pandemia, é verdade, que dificulta, e foi exatamente em 2020, mas uma morosidade dos municípios, dos estados. Tem estado que está fechando biblioteca ao invés de abrir biblioteca. E da rede privada fazendo lobby para não ter essa obrigatoriedade. Aí vem o projeto da deputada Laura Carneiro, que cria o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, que pode ser um sistema fundamental para desenvolver. Agora tem que regulamentar esse sistema e a próxima audiência vai ser sobre isso. Então não precisa antecipar esse assunto, né? Mas só para mostrar que aí teve a tentativa de protelar a vigência da lei e de não ter sanção. Não, a gente conseguiu manter em 2024 casada com o Plano Nacional de Educação, e a gente precisa batalhar por uma excelente regulamentação para garantir que, bom, a gente tem o Sistema Nacional que foi almejado, né, pelas redes, e que o projeto muito bom da deputada Laura Carneiro postulou, e ao mesmo tempo que tenha sanções para que isso possa se materializar, sair do papel, né? Eu vejo que a frente é parte desse processo. Como hoje nós estamos falando do Plano Nacional do Livro, da Leitura e da Escrita, é um processo mais longo, porque o plano agora, a partir da regulamentação, que deve ser em maio, nós estamos pressionando para ser o quanto antes, ele tem que ter um plano decenal, com metas e ações. Bom, quantas bibliotecas vão ser criadas? Bom, quantos agentes de leitura o governo vai funcionar? Bom, como é que vai ser a previsão orçamentária ano a ano para a gente ter esse plano nacional saindo do papel? Bom, que tipo de formação de mediadores vai ter Brasil afora para fomentar o livro, a leitura e a escrita? Bom, que tipo de medidas econômicas se pode ter para a valorização simbólica do livro, que significa baixar o preço do livro, tornar mais acessível, tornar a leitura um direito? Acervos desatualizados, claro, interessam pouco, né? Principalmente para o jovem. E claro, e depois tem outros debates que são profundos, que os mediadores da leitura fazem, que é trabalhar com os vários suportes e ter essa diversidade, né? Que, bom, alguém vai me dizer, a biblioteca tem que ter o acervo didático, e tem que ter o acervo didático, evidentemente, mas tem que ter o acervo literário, tem que ter o gibi, porque o gibi pode ser a porta de entrada para os pequenininhos, tem que ter, né, e para a gurizada que gosta, tem que ter coisas modernas que a juventude está gostando de ler agora, tem que ter os clássicos da literatura, sem sombra de dúvida, mas tem que ter jovens escritores, e o Brasil tem muitos talentos, tem que ter uma diversidade de fontes e de suporte, porque a biblioteca
biblioteca, ela tem que fornecer o suporte de leitura, a leitura em vários suportes. O computador é um suporte, o celular hoje é um suporte, claro. A gente tem que se preocupar em como fomentar também o tema de uma alfabetização midiática, que vários países do mundo já estão trabalhando com esse conceito, que é ajudar, né, a ter essa formação para os mediadores primeiro, e claro, para as escolas, do que são fontes fidedignas, como é que a gente identifica uma fake news, como é que a gente pode buscar os melhores lugares para que essa leitura seja uma leitura, que a gente possa fazer a checagem e, enfim, ensinar, né? E eu acho que isso está sendo trabalhado em Portugal, na Espanha. Outro objeto que a frente quer trabalhar e que apareceu no debate de hoje, né, para estimular, e que o Plano Nacional também tem que pensar, né? O Plano Nacional, claro, no livro, na leitura, na escrita, nessa alfabetização midiática, na biblioteca como espaço de cultura, mais do que um espaço só de leitura, de leitura como tem em várias partes do mundo, que tenha outras atividades culturais, né, como uma biblioteca pública, nesse caso, como fomentar as bibliotecas comunitárias, que chegam às vezes em lugares, nas periferias, nos bairros, etc., que a biblioteca pública não chega, infelizmente, porque a biblioteca pública dos municípios deveria ter ramal em vários lugares, deveria funcionar de noite, por exemplo, quando os trabalhadores conseguem, mas pela falta de funcionários, pela falta de investimento, né, muitas vezes não é possível. Então, a gente tem que pensar esse plano nacional, para concluir, para que a política pública do livro e da leitura seja uma política de Estado e não de governo, né? E para isso o plano é importante, porque senão se perde. Às vezes muda o governo, um projeto que era bom, perde continuidade. Claro, o governo Bolsonaro era inimigo do livro e da leitura, nós tínhamos que derrotar o governo para poder respirar e ter liberdades democráticas de ver, né? Mas assim, como, de qualquer forma, a gente pensa um plano que se mantenha, né? Um plano que se mantenha com indicadores, com metas claras, que permitam ações ao longo do tempo e que a gente chegue em uma década numa estatística melhor que essa, né? 48% da população que se declara não leitora se autodeclara, né? Não pode ser algo que a gente enxergue como normal. A gente tem que lutar para ter um país mais leitor. Muito obrigada, deputada. E, por favor, volte para nos atualizar como vão avançando as discussões. Nós conversamos sobre estímulo à leitura com a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. Você pode rever esse programa e acompanhar esse debate pelas redes da Câmara e também na página câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.